E o Trump, hein? Que coisa! Ele não só tirou Alexandre de Moraes e a esposa da lista dos sancionados pela Magnitsky, como também acabou desmoralizando a própria lei que foi criada para punir violadores dos direitos humanos. E aqui, por mais que muita gente não goste, vale lembrar das palavras de Olavo de Carvalho. Ele que dizia que a lei Magnitsky era, abre aspas, a nossa maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios, fecha aspas. Pois no dia em que o Trump livrou o Moraes desses grilhões aí, o clima, vocês vão de lembrar, era de velório. E aqui mesmo nos programas da casa houve choro e ranger de dentes, afinal tava, ou melhor, tá morta a nossa esperança de nos livrarmos do ministro Master, hein? E aí foi aquela coisa, o Trump virou imediatamente um traidor, um vilão para a direita, talvez até um isentão, um limpinho, uma p*** do sistema, para usar um termo aí caro ao Carlos Bolsonaro. O Brasil virou imediatamente uma Venezuela e a realidade virou um interminável pesadelo. Bom, eu não nego, a minha reação inicial a essa medida também foi de tristeza e de indignação, uma tristeza e indignação que, graças a Deus, eu sabia que seriam passageiras. Afinal, vamos combinar? A essa altura do campeonato, só os tolos, muito tolos, ainda se deixam escravizar pela indignação, ainda mais a indignação instrumentalizada pela direita, que se diz, antissistema, mas que só existe por causa desse sistema aí. A partir daí, eu comecei a procurar pelo lado bom na medida do Trump. Tinha que ter um, né? Não é possível. E nessa procura, eu acabei encontrando vários lados bons. Isso mesmo, vários lados bons. A começar pelo mais óbvio deles. Quem sabe agora a gente deixa de uma vez por todas de acreditar em soluções mágicas. Mas esse aí foi só o primeiro e aqui vai outro. 2 pontos. Quem sabe agora a gente deixa de dar razão a tudo que disse o Olavo de Carvalho, que foi um cara que contribuiu muito e tal, muito obrigado para ele, mas que estava longe de ser essa perfeição toda que alguns insistem em ver nele. E aqui vai um lado que não parece bom, mas que é. Quem sabe agora a gente passa a ter uma noção exata do poder do Alexandre de Moraes. E assim começa a enfrentar o ministro Master com armas melhores e não com bravatas e pendrives, quem sabe. Já temos um bocado de lados bons e aqui vai mais um. A retirada do nome de Alexandre de Moraes e da esposa dentre os sancionados pela Magnitsky parece que deu vazão a alguma coisa, sabe? Que estava represada assim no inconsciente coletivo dominado pelo medo e pelo cinismo. Claro que a medida do Trump faz isso à força e daí esse trauma inicial. Mas não se preocupe não, a gente aguenta, ainda mais se a gente levar em conta que essa medida permite, de uma vez por todas, que a gente comece a perceber nuances e, sobretudo, falhas, hein? Muitas falhas. Falhas assim aos montes nessa confiança desesperada que a gente insiste em depositar no que eu chamei, no meu texto, de heróis de ocasião. E por falar dos heróis de ocasião, aqui está o lado bom, bom mesmo, do que à primeira vista eu chamei escandalosamente de tragédia. 2 pontos novamente. Essa aparente rasteira trumpista aí permite que eu e você, nós da direita, façamos um necessário exame de consciência. E aí eu te pergunto, será que até por medo do cancelamento a gente não acabou dando ouvidos demais ao discurso virulento, intimidador e imprudente de certas figuras, talvez bem intencionadas, mas evidentemente sem condições nem emocionais, nem intelectuais, nem morais de conduzir esse processo todo? Será? E repare que eu nem falei dos mal intencionados, hein? E eles existem, ou você vai dizer que não? Sim, a gente cedeu, a gente permitiu que essas pessoas manipulassem a nossa esperança e, por mais paradoxal que isso possa parecer, também o nosso desespero. A gente se deixou seduzir pelo discurso fajuto da indignação permanente, aquela indignação contra tudo e contra todos. Uma indignação que eu venho insistindo nisso há muito tempo,
é estéril e só serve para alimentar o ego já inflado de quem nos promete, um paraíso direitista, conservador e bolsonarista. Em outras palavras, a retirada do nome de Moraes e da esposa entre os sancionados pela Lei Magnitsky é, na verdade, um presente do Trump. Afinal, nós que éramos reféns, agora temos a oportunidade de nos livrarmos dos, com todo respeito, picaretas que de alguma forma, inclusive financeiramente, só tem a ganhar mantendo você, espectador, nesse estado permanente de revolta aí. E aqui, antes que o vídeo acabe, eu vou aproveitar a generosidade da sua audiência para fazer um adendo assim aparentemente à toa e te perguntar, vem cá, se eu lhe disser que esse imbróglio, que essa briga toda dificilmente vai ser resolvida nas próximas 2 ou 3 décadas, ainda assim você continuaria lutando? Eu também, mas sem essa aflição toda. Afinal, como dizia o pai do Fernando Sabino, no fim tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. Você acabou de assistir ao Pensa Aí, eu penso aqui. E já que você está pensando, aproveite e assine a Gazeta do Povo, aproveite a nossa oferta e entre para uma comunidade preocupada em consumir jornalismo baseado em convicções. A gente se encontra no próximo Pensa Aí. Até mais!